Paz do Senhor para todos, amém? Amém! Quero que você olhe para o seu irmão e fale, meu irmão, aqui é paz. Aqui é paz. Cumprimente ele com a paz do Senhor aí, em nome de Jesus. Paz do Senhor, amor. Não sei se você teve tempo de fazer isso. Fala assim, Deus já começou uma boa obra. E Ele é fiel para terminá-la ainda hoje, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia sem perda de tempo. No livro, segundo escreveu, 2 Samuel. Livro de 2 Samuel. Capítulo de número 9. Quero agradecer ao convite dos nossos irmãos, pastor Washington, né? Está aí com a gente, líder de jovens. É bênção. Pastor João Batista. Deus abençoe. Grande amigo do meu pai e meu grande amigo também. Amém? Para quem não sabe, o meu nome é Joás. Aqui conhecido como Boaz. Joás. E também sou líder de jovens lá da igreja, da segunda igreja renovada em Lençóis Paulista. Estou aqui com o meu pai, meu pastor José Antônio da Cruz. Estou aqui com dois amigos, Cristiano e a Fer. Levanta a mão aí. A Bíblia fala que todo homem de Deus é abençoado e que filhos são bênçãos, por isso eles estão grávidos. A honra e glória do nome de Jesus, amém? E é uma bênção, porque eu vou ser tio pela segunda vez. Quantos são solteiros aqui, igual eu sou? Levante a mão. Fala para o seu irmão, não se desespera não, meu irmão. Fala, Deus tem algo preparado. Amém? Os casados, fala para o irmão, vai tomando posse para pegar mais um, meu irmão. Fala aí para ele. Fala para o irmão, não quer filho não? Fala para ele, deixa Deus agir aí, vai. Amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use bondade com ele, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram-no para que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe Davi: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, pela bondade de Deus? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Marquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe: Davi, Mefibosete. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? E chamou Davi a Ziba e disse: servo de Saul, tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa dei ao filho de seu Senhor. Até aí, com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós já te adoramos, nós te reverenciamos, porque o Senhor é Deus, porque tu és Senhor acima de tudo e de todos. Pai, o Senhor é Deus e já foste, ó Pai, exaltado em meio aos louvores, já foste exaltado em meio, ó Pai, a tantas ofertas agradáveis ao teu altar. Pai, chegou a hora que o Senhor quer falar conosco, por isso nós te pedimos: abra as janelas dos céus agora, envia para cá anjos, Senhor, que tragam, ó Pai, a tua unção, teu poder, a tua glória, envia o teu Espírito Santo de uma forma mais, ó Deus, profunda para, ó Deus, trabalhar em nosso coração. Abra nossa mente, abra nosso coração, e que a tua palavra seja como semente lançada em terra fértil e venha produzir frutos a 100 por 1 em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a ti agora, pedimos que todo e qualquer levante do inferno, toda obra contrária seja queimada em nome de Jesus. E pedimos, ó Pai, fala conosco, edifica a tua igreja, na medida em que a tua palavra for sendo pregada, que a tua glória desça sobre as nossas vidas, que o teu poder seja, ó Pai, manifestado em nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Se você crê, diga amém. Amém. E aplauda o nome do Senhor Jesus. Podemos assentar.
Deus. Irmãos, orando ao Senhor na tarde de hoje, Deus confirmou uma mensagem. Eu creio que esse congresso é tão de Deus que Deus confirmou uma mensagem que Ele tinha me dado na quarta-feira à noite. Eu falei: Deus, o que é que eu vou pregar? E não sabia do tema do congresso. E Deus colocou essa palavra no meu coração, uma palavra de restauração, a restauração de Mefibosete, voltando a comer na casa do rei. Diga para o seu irmão: você vai voltar para a mesa do rei hoje, em nome de Jesus. É até um hino que fala, né? Você vai comer na casa do rei, você vai comer na mesa do rei. E eu comecei a refletir sobre isso. Quero te convidar para entender essa mensagem de uma maneira profética, de uma maneira espiritual, como Deus nos tem passado. Imagine agora Davi sendo coroado como rei de Israel. Antes de Davi havia um rei chamado Saul. Todos conhecem a história. Saul tinha um filho chamado Jonatas, e Jonatas também teve alguns filhos. Dentre eles havia um filho chamado Mefibosete. Havia sido criado num palácio, ele tinha todo um aparato real, teve uma boa educação e tinha ali um certo status. Ele havia adquirido uma posição, havia adquirido alguns direitos. Como neto do rei, ele tinha alguns direitos, tinha alguns deveres, tinha alguns privilégios, tinha algumas coisas que o esperavam. E de repente tudo isso foi tomado. Mefibosete sofreu algo que muitos de nós sofremos durante a nossa caminhada. Mefibosete, em meio a uma confusão, foi retirado à força do palácio, e a empregada que estava tirando Mefibosete derrubou ele. Conclusão: Mefibosete caiu, tropeçou, machucou os pés, e como naquela época ainda não havia uma medicina tão avançada como nós temos hoje, Mefibosete acabou ficando aleijado dos pés. Aleijado não que ele não conseguisse andar, mas os seus pés, diz a tradição judaica, eram defeituosos e constantemente precisavam de tratamento. Mefibosete então passa para um lugar chamado Lodebar. Diga para o seu irmão: você sabe o que significa Lodebar? Responde aí para ele. Lodebar significa lugar de esquecimento. Quando Davi assume o potentado de Israel, ele encontra Mefibosete numa situação em que muitas pessoas não queriam estar. Um lugar de esquecimento. Mefibosete, que outrora tinha privilégios, tinha uma educação real, comia do bom e do melhor, tinha promessas quanto à sua vida, porque qual dentre nós aqui pode não imaginar como sendo-se um neto de um rei? Pense você sendo neto de um rei, possivelmente você sonharia com uma vida maravilhosa, como todo sonho, e de repente todas as esperanças desse moço foram arrancadas. O seu pai foi assassinado em batalha, seu avô também, sua família foi arrancada e expulsa do palácio. Há uma guerra em Israel, e de repente, muito tempo depois, Davi assume o trono de Israel, e ele lembra-se de uma palavra que todo crente deve conhecer muito bem: a palavra aliança. Diga para quem está do seu lado: todo crente, vou falar de novo, todo aquele que serve a Deus tem que andar em aliança. Aliança com quem, Joás? Pode glorificar, porque essa é para Deus. Aliança com quem, Joás? Eu digo, em primeiro lugar, aliança com Deus. Em segundo lugar, aliança com os irmãos aos quais Deus nos deu. Não adianta eu dizer que eu vivo na igreja sozinho, porque eu não vivo. A igreja é uma aglomeração de gente, um ajuntamento dos povos que Jesus formou, para que todos nós pudéssemos viver em comunhão, em paz e em aliança. Quer que eu te dê um exemplo? A igreja é um lugar de tamanha aliança que todos nós tomamos a Santa Ceia juntos, no mesmo dia, comemos do mesmo pão, tomamos do mesmo vinho. E quando às vezes o irmão está passando por um problema, não é apenas dever da assistência social, da prefeitura, do governo estender a mão. Em primeiro lugar é dever da igreja estender a mão em oração e, se necessário, cuidar dele. Fala para o seu irmão: aliança é algo tão sério que a aliança não tem prazo de validade. Por que a aliança é redonda? Porque ela não tem nem começo nem fim. Ela continua. A aliança é um símbolo de eternidade. E há tantas coisas que giram em torno de aliança. Davi era um homem que entendia isso muito bem. O próprio Deus falou para Davi: olha,
sobre Davi, aliás. Ele fala sobre Davi: eis aqui o meu servo, com quem eu tenho uma aliança de sal. Imagine alguém que vive tanto com Deus, a ponto de Deus falar isso dele. Não era apenas um profeta, era o próprio Deus dizendo que ele vivia em aliança com Deus. Davi estende a sua aliança para o filho mais velho de Saul, chamado Jonatas, e fala: olha, Jonatas, mesmo quando você morrer ou quando eu morrer, um vai cuidar da família do outro. Você pode ter certeza. E Jonatas sabia que Davi seria rei. Jonatas era crente, ele conhecia a promessa de Deus e falou: olha, Davi, quando você for rei, lembre-se da minha casa. Cuide da minha família para mim, Davi. Se eu morrer, você cuida da minha família. Irmãos, isso aqui é uma coisa que não é muito pregado nas igrejas hoje em dia. O grau de uma amizade verdadeira. Pergunte para o seu irmão, fala assim: eu sou teu amigo de verdade? Responde aí para ele. Fala assim: nós vamos junto para o céu, ou nós vamos junto para o céu da boca da onça? É verdade. Nós estamos juntos, em nome de Jesus. Porque isso tem que acontecer. A igreja tem que ser diferente do mundo lá fora. Se não tem aliança aqui, alguma coisa está errada. Se nós como crentes não temos aliança, não temos uma amizade verdadeira com o nosso irmão, aonde é que vai começar? Isso é uma das coisas que as pessoas não valorizam hoje. Não se lembram, não pregam, não realizam em sua vida. A Bíblia fala que a sua palavra tem que ser sim e não. O que passar disso é do bicho. Fala para o seu irmão: eu vou ser seu amigo e vou viver em aliança com você. Porque nós dois vivemos em aliança com Jesus.